A Bíblia alerta sobre distrações como estratégia do inimigo para afastar os crentes da presença de Deus. E é sobre isso que falaremos hoje em mais um Cuidado Diário de Deus, logo após a nossa vinheta. Como eu estava falando, hoje vamos discorrer e refletir dentro de um texto das Sagradas Escrituras que aborda como tema as distrações desta vida que nos afasta da presença de Deus. Neste momento, eu gostaria de convidar você a ler um texto das Sagradas Escrituras comigo, que se encontra no Evangelho, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 14, que diz assim a palavra do Senhor. A que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram, e indo o seu caminho, são sufocados com os cuidados, riquezas, deleites da vida e não dão fruto algum. Quantas das vezes não se ouviu a palavra e quando chegou em casa, você simplesmente não lembrou do texto principal que foi lido na igreja, do tema principal da mensagem que foi pregada? Agora imagina que alguém que ainda não participa, não comunga da mesma fé cristã, ela ouviu a palavra, até deu crédito, foi até a frente, fez uma aliança com Deus, levantou as mãos, aceitou o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador, e quando terminou o culto, essa pessoa nunca mais apareceu na igreja. É exatamente isso que acontece com muitas pessoas. Elas ouvem a palavra, elas por um momento até entendem a mensagem, fazem um compromisso com Deus, aceita Jesus como único e suficiente Salvador. Entretanto, quando elas saem da igreja, elas começam a lembrar das baladas que ia, das jogatinas que tinha com os amigos, dos momentos de prazeres que tinha com várias mulheres e que agora não pode ter mais. Ela passa a lembrar de tudo quanto ela fazia no mundo. E é exatamente assim que o inimigo trabalha. Uma vez que aceitou Jesus pela semente que foi lançada, e a semente aqui nesse texto é a palavra de Deus, quantas das vezes a palavra de Deus não é lançada e cai justamente entre espinhos? Espinhos são justamente aqueles corações que estão sendo arrastados pelo inimigo a passos largos para o inferno, porque são pessoas que não conseguem abrir mão das suas vontades, dos seus deleites, são até ricas financeiramente, aparentemente vivem até uma vida maravilhosa aqui na terra e acabam esquecendo de que a vida ela não se encerra após a morte do corpo físico, mas ela continua, e a Bíblia diz que após a morte desse corpo físico, segue-se ao juízo e prestaremos conta em relação a todos os frutos que produzimos, sejam frutos bons ou sejam frutos ruins. A Bíblia fala que, porventura, pode uma árvore ruim produzir frutos bons? Ou pode uma árvore boa produzir frutos ruins? E a minha pergunta é: quem é você dentro dessa história? Você é aquela terra que está cheia de espinhos, a semente está sendo lançada, mas você opta e prioriza mais as suas vontades e os seus deleites da carne? Você prefere estar numa roda de amigos em que, quando você provavelmente estiver em maus lençóis e não tiver para onde ir, o que fazer, o que comer, nem com que gastar, elas somem, desaparecem e te deixam na mão? Você é aquele tipo de pessoa
que está achando que está tudo certo, porque o dinheiro está pagando a prostituição, está pagando as festas, está pagando as baladas, está pagando o carro que você tem, a casa que você possui, e você acha que está tudo bem, está tudo certo, não tem problema nenhum, e que você pode seguir em frente nessa vida? Sim, você pode. A Bíblia nos ensina sobre o direito de escolha. Entretanto, segundo as Sagradas Escrituras, só há duas escolhas. Não existe 3, não existe 4, 5, só existe duas escolhas. Uma, você tem que decidir e dizer, eu quero, e decidir viver uma vida simplesmente organizada, santa, reta, íntegra, pura, lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. A outra, você não precisa tomar decisão nenhuma. De qualquer maneira, de qualquer jeito, você já está nesse outro caminho. A Bíblia fala que há dois caminhos, um que leva ao céu e o outro que leva ao inferno. A Bíblia fala que há dois caminhos, um largo e o estreito. O estreito requer princípio, requer disciplina, requer mudança de vida, requer mudança de conduta, requer que você adote princípios e comportamentos que vão totalmente de encontro, vai totalmente na contramão daquilo que o diabo, por meio também de seus auxiliadores, seus demônios, nos induzem a fazer. A Bíblia mostra que o caminho largo, você pode ir para ele de qualquer maneira, sem decisão nenhuma. Entretanto, o caminho estreito que conduz à vida e à vida eterna, à salvação, essa você tem que se posicionar. Esse caminho você tem que decidir a viver de uma forma diferente. E a palavra aqui, ela está sendo lançada. E talvez, neste momento, infelizmente, ele tenha alguma terra que está recebendo a semente que está cheio de espinhos e que, infelizmente, a vaidade, a riqueza, os desejos da carne vão acabar sufocando esta palavra. Mas eu acredito também que aqui tem pessoas como terra boa, terra fértil, terra que recebeu a palavra, vai deixar crescer e não vai produzir apenas um fruto, mas vai produzir 100 e tantas vezes mais fruto, porque deu crédito à palavra de Deus. É bem claro o texto quando fala que a que caiu entre espinhos, esses são os que ouviram. Ou seja, não quer dizer que quando chegar na presença do Pai, eles não ouviram a palavra. E não quer dizer que eles serão condenados inocentemente. Antes, trata de alguém que ouviu a palavra, ouviu a mensagem, compreendeu, às vezes até aceitou a Jesus, mas quando saiu da igreja, como já falei, ele simplesmente começou a avaliar e pensar: mas eu vou ter que deixar de beber. Mas eu vou ter que deixar de fumar. Eu vou ter que deixar de me drogar. Eu vou ter que deixar de me prostituir. Eu vou ter que deixar os coleguinhas da mesa de jogos. Eu vou ter que deixar os pecadores, os zombadores. Eu vou ter que deixar a antiga conduta e começar a viver uma vida segundo a imagem e semelhança de Cristo Jesus. E é exatamente isso que o cristão faz. Ele não vive de acordo com o que o mundo oferece e os prazeres que lhe são ofertados. Antes, ele dá um giro de 180 graus e volta totalmente na contramão, porque esta é a vontade de Deus. Este mundo está sendo regido por uma influência em que distorce os padrões autênticos, verdadeiros e reais de Deus. Distorce o padrão de beleza de Deus, distorce o padrão do que é bom, do que é reto, do que é íntegro. E quando aceitamos Jesus, assumimos um compromisso de contrariar, sim, e de ir na contramão de tudo aquilo que o mundo oferece. Mas as riquezas, deleites da vida, e com isso acabam sendo sufocados. Porque, sim, eu não posso dizer
que as coisas que são oferecidas pelo inimigo são coisas que não há prazer. Não, existe sim o prazer, existe sim uma gargalhada, uma risada, existe um momento de descontração, mas que ao mesmo tempo são distrações para desviar o foco e o propósito real, que é de viver uma vida para viver uma ainda melhor após a esta. Quando você aceita o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, estará reservado uma vida eterna no céu, diante de Deus, sem lágrimas, sem dor, sem sofrimento, sem angústia. Porém, quando você decide viver distante de Jesus, além de para muitos o sofrimento começar aqui na terra, ela continuará eternamente no inferno, que é o que a Bíblia menciona e fala, e que não podemos fugir desse conceito, dessa realidade, dessa verdade que é real, pura e simples. Neste momento, eu quero te convidar a viver uma vida diferente daquilo que o mundo está oferecendo. Eu quero te convidar a aceitar ao Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador. E quando aceitamos esse Senhor, a nossa vida passa a ser totalmente contrária àquilo que o mundo oferece. Entretanto, o seu dinheiro rende, o seu relacionamento com a esposa melhora, porque você não vai brincar lá fora com as outras, se prostituir, adulterar, fornicar e viver uma vida depravada. Você passa a viver mais, porque nessa vida também lá fora, você corre o risco de contrair muitas doenças e assim ser-lhe abreviado os seus dias de vida. Entretanto, quando você vive os princípios de Deus, você vive organizado financeiramente, organizado em família, organizado vivendo os princípios éticos, morais e comportamentais, evitando discussões, brigas, evitando circunstâncias que possam abreviar os seus dias de vida aqui na terra e ainda dar continuidade a uma vida eterna no inferno. Entretanto, quando aceitamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, começamos a viver uma vida já extraordinária e maravilhosa aqui na terra e ainda viveremos eternamente junto com aquele que virá com alarido, com voz de arcanjo, trombeta de Deus e com o intuito de levar eu, você e todos nós para uma vida onde não haverá lágrima, ranger, pranto, choro, onde não haverá nenhum tipo de sofrimento e viveremos simplesmente em louvor, exaltação, adoração, engrandecimento e na presença daquele que de fato criou os céus, a terra e criou você à imagem e semelhança dele e que quer mudar todo o percurso da sua vida. Neste momento, eu te convido a orar comigo e se comprometer com Deus, entregando a sua vida a Ele e aceitando os seus princípios sobre a sua vida, porque daí então você vai ver a sua história mudar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te damos graça por esta maravilhosa oportunidade que o Senhor nos concedeu de estar ministrando a sua palavra sobre os corações. Que neste momento, Senhor, tu possa fazer uma limpeza nos corações, tirando os espinhos, tirando, Senhor, meu Pai, as plantas, as ervas daninhas que vêm para sufocar e atrapalhar o raciocínio do ser humano, ao ponto de que, neste momento, eles possam estar conscientes e possa ter entendido a mensagem e compreender que melhor do que estar no mundo é estar na tua presença, que melhor do que as ofertas e propostas do homem são as suas ofertas, o seu chamado, a sua proposta para nossas vidas, que é de viver uma vida reta, íntegra, santa, pura, lavada, remida no sangue do Cordeiro, aquele que morreu na cruz, entregou a sua vida por amar a mim e por amar a todos que estão ouvindo esta mensagem. Senhor meu Deus, neste momento eu te peço
que, dentre tantas terras que estão recebendo esta semente, o Senhor vem operar a sua vontade, o seu querer, não por força nem por violência, mas pela permissão de cada ser humano que está escutando aqui e que precisa e quer mudar de vida e viver uma nova história. Deus, eu te peço, cuida de cada um, chegue com salvação e mudando a história em nome de Jesus. É o que nós te pedimos e já te agradecemos pela vida que o Senhor vai dar, pela história que o Senhor vai mudar de cada uma pessoa que aqui está ouvindo. Neste momento, Senhor, se conosco, já te agradecemos. Amém. Meus queridos, este foi mais um Cuidado Diário de Deus. Esta foi a verdade das Sagradas Escrituras, sem meio termo, sem sequer remediar nada. O Evangelho é simples, é puro e ele quer salvar aqueles que dão liberdade para que a palavra opere em seus corações e suas vidas sejam transformadas. Se você gostou do conteúdo, desde já eu te convido a deixar o seu like, inscrever-se em nosso canal e compartilhar com aqueles que você entende que precisa ouvir essa mensagem. E até o nosso próximo conteúdo, se Deus assim nos permitir. Até lá!